Olá pessoal, eu sou a professora Jade Brown e na nossa aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a atividade empresarial, preposto e a responsabilidade indenizatória. Após compreender um pouco sobre os conceitos de empresa e empresário, vamos iniciar falando sobre a atividade empresarial. Na concepção jurídica do direito comercial, a atividade empresarial ou empresa é uma atividade econômica exercida profissionalmente pelo empresário por meio da articulação dos fatores produzidos para a produção ou circulação de bens ou serviços. Essa atividade nem sempre será exercida pela pessoa do empresário. Ela pode ser exercida também por outras pessoas. Portanto, temos a figura das pessoas que são nomeadas para representar a empresa em seus atos. São os chamados prepostos, que são ligados à empresa através de vínculo empregatício ou não, e pode ser colaborador permanente ou temporário. O Código Civil trata de algumas disposições que o preposto deve seguir no que diz respeito à sua relação com a empresa e o proponente. Por exemplo, no artigo 1169, quando diz que o preposto não pode, sem autorização escrita, fazer substituir no desempenho da preposição sob pena de responder pessoalmente pelos atos do substituto e pelas obrigações por ele contraídas. Dessa forma, o preposto é o indivíduo nomeado pelo sócio, administrador ou gerente de uma sociedade comercial ou empresa industrial para representá-la. É também a pessoa colocada diante de uma atribuição para conduzi-la ou dirigi-la. Assim, a atuação do preposto é exclusiva, não possuindo a autonomia de agir por conta própria, podendo responder por danos causados. Como podemos observar, o empregador ou quem estiver agindo em nome dele é responsável por dano material, moral ou estético decorrente de lesões vinculadas ao trabalho. Portanto, ele deve garantir um ambiente favorável para que o trabalhador exerça suas funções sem quaisquer riscos de danos. Hoje, os programas de compliance trabalhistas já reduzem esses tipos de risco, evitando que a empresa sofra tantos prejuízos por condutas que ferem a segurança do trabalho, mas isso não exclui o dever de indenizar. Então, o empregador é responsável pelos atos praticados por seus empregados no exercício de suas funções e, conforme o artigo 933 do Código Civil, a responsabilidade do empregador, no caso, é objetiva, pois independe da culpa do empregador para a sua responsabilização. A responsabilidade civil do empregador está fundada no risco ou na culpa como causas determinantes do ressarcimento dos danos. Assim, ela pode ocorrer de duas formas: no campo da responsabilidade objetiva, baseada no risco, e na responsabilidade subjetiva, apoiada no dolo ou na culpa. Em que pese no Brasil predominar a concepção da responsabilidade civil subjetiva, no que concerne à responsabilidade civil das relações de trabalho, predomina a aplicação da teoria da responsabilidade civil objetiva, da forma que, se o empregado ou preposto da empresa causar dano a outrem por ato ilícito praticado em decorrência de seu trabalho, o empregador é obrigado a ressarcir a vítima civilmente por meio de indenização por dano moral ou patrimonial. Conforme Pamplona Filho e Pablo Stolze, não existe norma expressa que discipline a responsabilidade civil do empregador por dano ao empregado, sendo que a doutrina esclarece que, nesse caso, a responsabilidade civil será subjetiva, salvo previsão legal específica de objetivação da responsabilidade, como a do caso do Estado ou decorrente de ato do empregado. Assim, de maneira geral, para que haja responsabilização do empregador por dano causado ao empregado, deve aquele incorrer em culpa ou dolo, nos moldes da responsabilidade civil subjetiva adotada pela legislação civil. Com esse entendimento, encerramos a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o material disponibilizado na área do aluno e nos vemos na próxima aula.